Ezequiel 28, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és a medida da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Diga: até que se achou iniquidade em ti. Toma teu assento aí, dando glória a Deus. O livro de Gênesis começa falando da criação, e a Bíblia diz que num princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou os céus, Deus criou também os seus habitantes, os anjos do Senhor, em todas as classes angelicais. As mais conhecidas da Bíblia é o arcanjo, é os serafins e os querubins. Quando falo de querubins, sempre me leva a minha mente a este texto que nós lemos, porque Deus resolveu da classe dos querubins tomar um e diferenciá-lo de todos. Deus resolveu dar destaque a este querubim. Só que acontece algo no versículo 12, que Deus, depois que destacou este querubim, ele chamou o profeta Ezequiel, e ele começa o texto dizendo: levanta uma lamentação, um sentimento de tristeza, de decepção que eu tive com este querubim. Este querubim, ele deu a Deus motivo de se lamentar, de se entristecer. E quais os motivos que fizeram Deus lamentar a existência deste querubim? O que foi que este querubim fez para que Deus entristecesse, lamentasse e enviasse o profeta para gritar, como profecia na Bíblia, que todos também se lamentassem pelo que ocorreu? Por que Deus destacou esta lamentação? Porque os mesmos erros que este querubim cometeu, nós também somos tentados a cometer. E é isto que eu quero falar nesta noite, sobre estes dois erros que este querubim cometeu, que fez Deus lamentar, e quando nós também cometemos, faz Deus lamentar também pela nossa vida, se entristecer. E o que foi que aconteceu? O texto bíblico que nós lemos vai mostrar que este querubim era diferente
porque Deus deu a ele algo que não tinha dado aos outros querubins. Deus deu a ele algumas coisas que ele não deu aos serafins e nem tampouco ao arcanjo. Deus deu a ele o que, pastor? A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus deu a este querubim, aqui no versículo 12, a Bíblia diz que Deus o fez o limite da perfeição. Fez dele um nível de medida que nenhum outro ser chegaria a ser melhor do que ele. Se um outro ser tivesse tanta qualidade, seria semelhante a ele, igual a ele, porque ele é o limite da perfeição, como Deus criara. E isso Deus deu a ele: vou te fazer entre todos os anjos o limite da perfeição. A segunda coisa que Deus deu para ele, ainda no versículo 12, é que a Bíblia diz que Deus o deu sabedoria, o encheu de sabedoria. Imagina qualquer situação no céu, alguém recorria a Deus e Deus dizia: vai falar com o querubim diferente, porque eu dei a ele sabedoria, ele sabe resolver, ele sabe tudo, ele é cheio de sabedoria, ele tem boas ideias, ele tem bons planos, ele é cheio de sabedoria. A Bíblia diz que Deus também dá a este querubim perfeição em formosura. Olha aí, a Bíblia diz, para você ter uma ideia, que Deus encheu o seu corpo externo das mais belas e caras pedras preciosas. Não era bijuteria como eu uso. Eu uso esse relógio que parece prata, mas não é prata. Daqui a um tempo ele fica escuro. A minha aliança verdadeira, na crise eu tive que vender para não passar fome, e comprei essa aqui de R$5 ali. Parece prata, mas não é prata. Então nós, fã de mim, eu uso bijuteria, mas o que Deus deu a este querubim não foi bijuteria, não era algo parecido, eram pedras de fato preciosas e originais. A história diz que aonde tinha luz, era impossível olhar para o querubim. Por quê? Porque aonde havia luz, a luz refletia as pedras preciosas, e o brilho do seu corpo ofuscava a visão de quem olhava. É como se você fosse olhar para o sol, você não aguenta, você não consegue olhar para o sol por conta do brilho. Imagina o brilho do sol multiplicado várias vezes, era impossível olhar para ele. Quem olhasse para ele em um ambiente iluminado não conseguia vê-lo, conseguia ver apenas o reflexo da luz. Por isso, o nome deste querubim se chama Lúcifer, anjo de luz, porque quem olhava para ele não via ele, via apenas uma luz, pois a luz refletia todo aquele brilho. Por isso a Bíblia diz que Deus o fez perfeito em formosura. Quando você olha uma pedra preciosa, você fica ali espantado, coisa linda. Se você pegar uma pedra de ouro, uma barra de ouro brilhante, você vai ficar animado, você vai ficar impressionado por causa do brilho, por causa da beleza. Quando se olhava para ele, se via totalmente beleza, ele era perfeito, segundo a Bíblia, em beleza. A quarta coisa está no versículo de número 14. A Bíblia diz que Deus deu a este querubim unção. E quem é que não gosta de unção, né?
Quando a gente tem unção, a gente fica mais animado. Quando a gente vai para um culto de unção, a gente sai renovado. Quando a gente vai para um culto que tem unção, a gente sai curado, sai levantado, entra triste e sai alegre por causa da unção. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. E Deus não esqueceu de dar a ele unção. Porque Deus pensou, não basta a beleza. Ele tinha beleza, mas para a obra que Deus o tinha levantado, a beleza não era suficiente. Eu sei nos nossos dias que a gente tem muitos modelos, manequins nos nossos altares. Nós temos pessoas bonitas, nós temos pessoas belas, e parabéns para elas. Eu tento ficar mais ou menos, né? Eu tento me ajeitar para ficar mais ou menos bonitinho. Mas eu sei que eu não sou. Mas tem pessoa que é modelo, é bonito mesmo. E o que é que acontece com isso? A formosura é importante, mas formosura sem a unção não vale de nada. Aí Deus disse, é bonito, mas tem que ter unção. Se a beleza tiver, mas não tiver unção, nada vai acontecer no culto. Deus deu unção para ele. A Bíblia diz no versículo 14, tu eras querubim ungido para proteger. A Bíblia diz também, e te estabeleci, te coloquei no monte santo de Deus estavas, entre as pedras afogueadas estava. O que é isso? Deus não só deu unção, Deus o colocou no lugar de destaque. Ele andava entre as pedras afogueadas do altar de Deus. Imagina aquele ser brilhante, parecendo uma luz, andando sobre as pedras afogueadas. O brilho da luz ficava meio avermelhado, era lindo olhar para este querubim. Ele tinha um lugar de destaque, porque todo aquele que tem unção, Deus tem um lugar de destaque para ele. Deus tem um lugar de destaque para ela. Não adianta você querer tomar o lugar de quem tem unção. Se Deus colocou lá, ninguém vai tirar. O que leva alguém no lugar de destaque no ambiente espiritual é a unção de Deus. A Bíblia diz que ele estava ali em um lugar de destaque, e a Bíblia diz no versículo 15, que ele era um exemplo para todos no céu. A Bíblia diz, perfeito eras no teu caminhar, era um exemplo para todos. Deus deu tudo isso para ele. E o que foi que aconteceu? Por que Deus lamentou? E isso aqui foi o que fez Deus lamentar, porque Deus deu beleza, Deus deu unção, Deus deu limite de perfeição, Deus deu um lugar de destaque, Deus fez dele um exemplo para todos. E o que é que Deus esperava dele? E aqui é que entra a lamentação de Deus, a tristeza de Deus. Duas coisas este querubim ungido, ele fez, que fez Deus lamentar. Depois de Deus ter dado destaque, dado tudo isso para ele, a Bíblia diz que ele vai tomar uma decisão. A Bíblia diz no final do versículo 15, até que se achou iniquidade em ti. E é aqui que está o problema, é aqui que está a dificuldade, é aqui nesse final de versículo que você repetiu comigo, que está as causas da lamentação de Deus. Deus deu beleza, Deus deu perfeição, Deus deu unção, Deus deu um lugar de destaque, Deus o fez exemplo, mas Deus não deu a ele a iniquidade. Deus achou nele a iniquidade, isso foi gerado nele, e isso foi motivo de lamentação de Deus. A expressão até que se achou iniquidade em ti fala de duas coisas. Primeira, qual era essa iniquidade? O que foi que Deus achou nele? Iniquidade, a gente vai falar um pouco dela já já, mas iniquidade não é coisa boa. Iniquidade é o único mal que consegue condenar um crente salvo em Jesus. Como assim, pastor? Vou te dizer já já. A iniquidade é o único mal que consegue condenar você que carrega a Bíblia, vem para a igreja, dá glória a Deus e aleluia, e corre o risco de morrer e ir para o inferno. Por causa de quê?
dessa iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado, mas é um pecado de nível elevado, é diferente. E eu vou te explicar já já. Qual era aqui este mal que havia nele? O que foi que aconteceu? Deus deu tudo isso para ele. E a primeira coisa que Deus viu nele, que não agradou Deus, que foi desanimante, foi que depois que Deus deu tudo para ele, ele mudou. Ele já não era o mesmo. Só que o grande problema, e mudanças são necessárias na nossa vida, a gente vive de mudança. A gente não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. A gente mudou muita coisa. O ser humano é mutável, vive em mutações. Mudar não é o problema. O problema é quando a gente muda para pior. Muda para nível mais baixo. A pessoa era ruim, aceitou Jesus, ficou pior. Que arrumação é essa? Eu era ruim no mundo, agora eu tô... Não mexe comigo não. No mundão, eu batia com a mão. Agora eu sou crente e bato com as duas. Mudou para pior. Não. Alguma coisa está errada. O que aconteceu na vida dele? Deus deu. E ele mudou para pior. E Deus não dá nada para nós com o intento de nos ver mudar para pior. Deus não nos dá nada para nós. Ele não dá nada para nós com a intenção de piorar a nossa vida. Só que existe um doutrinador das trevas que aprontou e fez Deus ficar desanimado de uma forma que ele disse: fala aí uma lamentação, levanta aí uma lamentação na terra, porque eu estou entristecido. Por quê? Porque eu fui muito fiel com ele, porque eu dei beleza, eu dei perfeição, eu dei unção, eu botei no lugar de destaque, eu fiz dele um exemplo e ele mudou, mas mudou para pior. E aqui é a primeira lição: Deus não nos dá nada para que nós pioremos. E eu quero destacar pelo menos aqui: o querubim aqui recebeu e mudou. Isso é comum. Enquanto ele era apenas um querubim, era normal. Foi só receber algo a mais que ele mudou. E isso acontece com muitos de nós. Muitas coisas se apegam a nós que veio de influência maligna e a gente não percebe. As nossas decisões que a gente toma e acha que é natural, às vezes são influências malignas e a gente não percebe. Pastor, o que é uma influência maligna sobre a minha vida e eu não percebo? É quando você é uma pessoa, não tem nada, é humilde na vida, mas quando recebe alguma coisa você muda para pior. Quando recebe alguma coisa, você não quer falar com todo mundo, falar só com pessoas diferentes, do teu nível. Eu era da igrejinha pequena, só que agora eu estou no outra elite. Deus me abençoou, eu vou para a igreja grande, mudou para pior. Deus não vai mudar a sua vida, Deus não vai te abençoar para você ser uma pessoa pior. Quem faz a gente ficar pior, depois de algo de Deus na nossa vida de bom, é um inimigo, é Satanás. Quando eu mudo para pior, depois que Deus me abençoa, eu estou sob influência maligna e não percebo. E isso a gente precisa parar para pensar. 3 coisas eu destaco que Deus nos dá e que muitos mudam para pior. Primeiro, a salvação. A salvação Deus nos dá, e tem muita gente que era do mundão, depois que aceitou Jesus mudou, mas mudou para pior. Como assim? Não quer mais evangelizar quem está lá, não sente amor nenhum por quem está lá, e fala mal de quem está lá. Esses ímpios merecem tudo ir para o inferno, não sei o que. Eu que sou bom, porque eu sou crente, salvo, não sei o que. Mudou para pior. Jesus não te salvou para tu ficar com essas coisas. Jesus te salvou para você ser testemunho vivo, para resgatar. Segunda coisa que Deus nos dá. Deixa eu te dizer na Bíblia quem mudou para pior depois da salvação. Tiago e João. Jesus chamou lá, vai ser meu discípulo. Aí Jesus enviou a pregar em Samaria. Aí os samaritanos expulsaram ele. Sai daqui, negócio de Jesus. Não gosto nem de vocês.
Aí eles voltaram chateados. Jesus, a gente foi pregar em Samaria e eles mandaram a gente embora. O senhor quer que eu ore e desça fogo do céu e bote fogo neles tudo e mate todo mundo? Deus, não, calma, eu não quero isso. Você depois da salvação ficou, foi pior. Eu quero te salvar para salvar eles. Quando é que o crente é tentado mudar para pior? Quando Deus dá dons e capacitação. Você lembra quando você chegou na igreja, não sabia nem onde era o livro de Gênesis? Aí eu li a Bíblia no livro de Gênesis, aí ficava lá, vai para cá, onde é Gênesis, Jesus? Novo convertido, Ave Maria, cadê o Gênesis? Hã? E os louvor, que tu ficava só mexendo na boca, pensava que, só para fingir que já sabia o hino. Só que à medida que você foi vindo, foi tendo comunhão, foi aprendendo louvor, foi aprendendo a palavra, foi aprendendo a orar, foi aprendendo, Deus foi dando, aí tem muita gente que muda. Quando chega alguém na igreja, novo, convertido, não quer ajudar. O irmãozinho fica lá, ó, onde é o livro de Gênesis, você passou por isso. Aí você fala o quê? Nem sabe nem onde é o Gênesis, deixa eu dizer, não muda para pior não, irmão. Você passou por isso, agora você está no nível maior, você aprendeu, mas não aprendeu para desfazer de quem não sabe, você aprendeu para ensinar, bendito seja Deus. Você aprendeu, não foi para desfazer de quem não sabe, você aprendeu para mudar para melhor, para fazer discípulo, para ensinar o que Deus ensinou a você. Não entendo algumas pessoas. Eu estava em Fortaleza um dia, cheguei na igreja, a pastora disse assim, eu estou triste porque veio um pastor aí, no meio de todo mundo, e mandou eu abrir no Salmo 180, e eu fiquei procurando o Salmo 180, e ele ficou rindo de mim na frente de todo mundo, irmã, a pastora, vale Bíblia, irmã, não tem Salmo 180 na Bíblia não. Deus não te chamou para desfazer dos outros, Deus te chamou para te ensinar, para te fazer um ensinador. Tem gente que depois que é capacitado por Deus, quer desfazer daqueles que não são capacitados. Tem gente que quando recebe um dom, diz, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, e vocês são tudo carnais. Deus não te chamou para falar disso, Deus não te chamou para humilhar. Quando você age assim, você está com influência maligna, característica do querubim ungido, do ex-querubim ungido. Ele recebeu algo de Deus, mudou para pior, e Deus não quer isso. Quando é que eu mudo para pior? A Bíblia vai dizer que quando eu recebo esses dons, a capacitação espiritual, eu sou levantado para ajudar pessoas e não me desfazer. Deus disse, Moisés, levanta 70 homens anciões, vou usar eles para te ajudar. Moisés fez uma conta, e justa conta. Eram 12 tribos, ele pegou 6 anciões de cada tribo, só que 6 vezes 12 não dá 70, dá 72. E em alguma maneira Deus disse, vai para a tenda, Moisés e os 70, porque eu vou tirar do espírito de Moisés, e do meu espírito está sobre Moisés, e vou colocar sobre os 70, e eles profetizarão. E os 2 que estavam na contagem, mas Deus só pediu 70. Deus disse, deixa de reserva, vai que um falta. Vai que um não valoriza, porque Deus sempre terá uma segunda alternativa. Se você não valorizar o que Deus te deu, se você não for, vai ter culto mesmo, você não vindo. Se você não quiser louvar, alguém vai louvar no teu lugar. O culto não vai parar porque você para, a oração não vai parar porque você para. Se você parar, você perde, porque Deus levanta outro no teu lugar. 70, aí os 2 ficaram tristes. Como eu queria, fui chamado, mas era só 70. E os 2 ficaram ali. Como será receber o Espírito de Deus? Como será profetizar como Moisés? Como será ser cheio? E eles não podiam estar na tenda. E a Bíblia diz que os 2 ficaram no arraial, desejoso pelo Espírito. E quando a gente deseja mais de Deus, irmão, Deus não se aguenta, Deus derrama. É por isso que
que Deus disse: eu derramarei, eu não vou pingar do meu espírito, eu não vou dar um pouquinho do meu espírito, quem quiser mais de mim vai ter. Então aqueles dois homens ficaram do lado de fora. Eu não fui convocado, mas eu quero do Espírito. Eu não fui chamado, mas eu quero do Espírito. Enquanto isso, o Espírito de Deus desceu dentro da tenda da congregação, ou da tenda de Deus, que chamava-se a tenda do encontro com Deus. E de repente está 70 homens pulando, marchando, rodando, profetizando, se alegrando. Era um culto pentecostal daquele jeito que você conhece, e todo mundo estava ouvindo. Todos os 70 estavam animados, e os dois no arraial disseram: pegou fogo lá dentro. Como eu queria estar lá dentro, como eu queria dar lugar ao Espírito. E Deus olhando lá de cima e diz: eu vou também encher esses dois do meu Espírito. Era só 70, mas como eles querem mais de mim, eu vou dar. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre os dois lá fora, e o fogo que caiu na tenda do encontro caiu também no arraial. Os dois fora começaram a glorificar e profetizar em nome do Senhor, Deus de Israel. Mas havia um servo que tinha um chamado, que ele viu os dois dando lugar cheio do Espírito, e em vez de receber aquela oportunidade que Deus havia dado de fazer parte da liderança, ele não valorizou, ele mudou para pior. Em vez de ele se alegrar com os dois que estavam cheios, eles foi fofocar. Josué, vem cá, tu nem sabe dos dois que foram excluídos dos 70, sei. Rapaz, estão lá fora gritando igual os dois lá de dentro, estão bem fingindo, estão bem imitando. Aí Josué também, sem discernimento, não valorizou a posição que Deus deu, e foi lá em Moisés: Moisés, não sabe de uma coisa, os dois que foram excluídos dos 70, sei, estão lá fora profetizando e cheio do Espírito. Oh, aleluia. Não muda para pior. Moisés olhou e disse: Josué, tu tens ciúmes de mim, Josué? Quem dera se todo Israel recebesse o Espírito de Deus e fosse profeta. Oh, Deus vai te dar dons, mas não é para você ficar com intriga. Deus te chamou para cantar, mas não é para você querer cantar melhor do que ninguém. Deus te chamou para pregar, mas não é para você querer o seu bambambam da igreja. Você não pode mudar para pior depois que Deus melhora a tua vida. Terceira tentação que nos tenta mudar para pior, quando Deus nos abençoa, o que? Cargos ministeriais. Enquanto é o irmãozinho da cadeira da glória, roda, pula, chora. Aí o pastor: vou consagrar, que está tão animado para animar os cultos. Aí o pastor pai derrama o óleo, é auxiliar, é missionário, é obreiro, é um bocado de cargo. A pessoa vem, senta aqui, mudou. Não dá mais um glória, não diz aleluia. E quando alguém dá um gloriário, fica todo assustado: que foi isso, Jesus? Misericórdia, para que isso? Não mude para pior. Se é adorador aí embaixo, quando Deus te consagrar, quando Deus te escolher, seja adorador aqui em cima. Se é pentecostal aí embaixo, aqui não tem um limitador de voz. Seja pentecostal quando for consagrado também. Você não foi levantado para ser, você foi levantado porque você já é. Então não deixe de ser pentecostal, não deixe de ser fervoroso, não deixe de ser animado. Canta aí, canta aqui, prega aí, prega aqui. Seja o que você é. Se for para mudar, mude para melhor. Porque Deus levanta uma lamentação contra aqueles que, quando eu abençoo, muda, mas mudam para pior. Deus se entristece quando vê você mudado para pior. Deus se entristece depois que Ele te abençoa. Você que estava nas campanhas, nas orações, aí Deus te abençoa, aí Deus lembra de ti, aí você some da igreja, mudou para pior. Pastor, eu vou tirar umas férias, agora Deus me abençoou, nem o dízimo traz para agradecer.
Pastor, recebi uma bênção, vou passar 1 mês, 2, 3 meses fora. Deus não te abençoou para isso. Deus te abençoou para você ser fonte de bênção. Não mude para pior. Não mude quando as coisas melhorarem para a sua vida. Não mude para pior, porque este querubim se deu mal. Porque quem muda para pior, se aquilo que Deus te deu te mudou para pior, Deus vai tirar para que veja você melhor outra vez. Se você for ler a Bíblia, Deus pediu Isaac, não porque ele era ruim, mas porque Abraão tinha parado de sacrificar. Quando a mulher estéril, quando ele era velho, Abraão sacrificava em todo canto para Deus. Abraão adorava todo o tempo a Deus. Aí o menino nasceu. Abraão adorar para quê? Já Isaac já nasceu. Sacrificar para quê? Isaac já nasceu, já sou abençoado. Aí Deus disse assim: se o menino te tirou da minha presença, eu quero menino para mim, para recuperar você de volta. E Deus disse para Abraão: você tem coragem de me sacrificar teu filho? E foi um choque para Abraão, mas Abraão disse: eu vou provar, Senhor, que eu cometi um erro, eu mudei para pior, mas eu posso retornar para ser melhor outra vez. Eu ofereço o meu melhor para ti. E quando Abraão foi oferecer o sacrifício, Deus disse: não precisa me oferecer nada, porque o que você tinha deixado de sacrificar, você voltou. Não espera Deus tirar algo da tua vida para você voltar a ser mais crente. Não espere Deus tirar algo da sua vida para você voltar a orar. Se orava antes, você não pode parar de orar hoje. Se buscava ontem, não pode deixar de buscar hoje. Não espere Deus tirar o teu Isaac para você voltar para a oração, para você voltar para o jejum, para você voltar para o culto, para você voltar a chorar na presença de Deus. Muda para melhor diante do Senhor. Lamentável quando a gente muda para pior. Segunda coisa, mas só o que foi que fez Deus lamentar? Primeiro, ele ter mudado para pior. Segunda coisa, lamentável. O que, pastor? Ele queria o que Deus não queria para ele. Vou repetir. Ele queria o que Deus não queria para ele. Isso é lamentável. Quando você conclui: Senhor, eu quero isso, e Deus não quer isso para a tua vida, e você fica teimando: eu quero, me dá. E às vezes não entende porque Deus não dá. Porque nem tudo que você quer para você é da vontade de Deus. E Deus não vai te dar algo que vai te destruir. E Deus está falando com alguém aqui. E Deus não vai te dar algo que vai te abater. E Deus não vai te dar algo, eu estou me arrupiando tudo aqui, algo que vai destruir a tua vida. E Deus está dizendo: não adianta estar me pedindo, não adianta estar buscando. Isso aí que você está pedindo não é da minha vontade. Eu não vou dar, eu não vou dar, porque não é da minha vontade. O que é que ele queria, pastor? A iniquidade. Eu vou te dizer o que é iniquidade. Pecado comum, ato de desobediência a Deus. Você pede perdão, se arrepende, e a Bíblia diz assim: ó, vai, não peques mais. A Bíblia diz que o crente, ele continua salvo mesmo sendo pecador. Por quê, pastor? Porque ele é crente em Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O pecado não consegue condenar o crente. Toda vez que o crente peca e diz: Senhor, me perdoa, me lava com sangue, você é limpo daquele pecado e purificado. Não vai fazer mais. Só que aquele pecado, sabe, que a gente titula como pecado de estimação, você fez hoje, pediu perdão e amanhã está fazendo de novo. Pediu perdão amanhã, 2 dias está fazendo a mesma coisa. Isso não é mais um pecado, isso já é iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado evoluído.
a iniquidade é uma prisão espiritual, aonde você, mesmo pedindo perdão, não consegue deixar de fazer, faz de novo e de novo. E às vezes muitos desistem, não presta para ser crente, porque só vive caindo e não identifica que está em uma prisão espiritual, iniquidade. E a iniquidade consegue condenar o crente. A Bíblia diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Está falando de crente. Mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, eu preguei no teu nome, você é crente. Eu profetizei no teu nome, você é crente. Eu expulsei demônio no teu nome, você é crente. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós. Aí o que ele vai dizer? Que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade, crente, não será salvo. Por isso que nós estamos hoje em um culto de libertação. E se você tem aquele pecado que sempre se repete na sua vida, não é mais um pecado, dê atenção, é uma iniquidade. Iniquidade não se pede perdão, iniquidade se pede libertação. Quando você vier para o culto, precisa dizer qual é a tua iniquidade. Você já sabe, Deus sabe, Satanás já sabe, os três que devia saber já sabem, pronto. Então você vem para a campanha, para o culto de libertação, faz jejum antes em casa e diz, Senhor, eu quero ser liberto. Eu vou te dizer a minha iniquidade no passado. Eu fumava e bebia, por incrível que pareça. Quando eu era novo convertido, eu ia para o culto domingo, e quando eu saía do culto domingo, eu ia para o bar beber e fumar cigarro. Eu doido para ir para casa, mas não conseguia. Por quê? Porque não era já um pecado, era iniquidade. Todo domingo, o culto, vou para casa, vou nada, ia para o bar. Parecia uma vontade mais forte, mas era uma prisão. Só que eu orava direto e jejuava, Senhor me liberta, Senhor me liberta. Senhor, eu sou crente, eu não posso estar no bar, não posso estar bebendo. Eu jejuava, eu orava. Depois de um ano nessa batalha, eu fui para um culto de domingo e eu consegui para a direção da minha casa. E já fazem 20 anos que a iniquidade foi tirada. Porque quando Deus liberta, Ele quebra a iniquidade no meio. Não tem mais queda. O salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Olha a iniquidade dele. Ele me tirou de um charco horrível de lodo. Eu doido para ficar em pé, caía direto. Eu ficava em pé, caía. Isso aqui é iniquidade, pecado repetitivo. Aí o salmista disse, mas eu tive paciência depois de cada queda. Eu não saí da igreja, eu não saí da oração, eu não saí da presença de Deus. E depois de tanta insistência, Ele me tomou e firmou o meu pé na rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Não tem mais iniquidade, não tem mais queda. Persevere, porque Deus tem libertação para a sua vida. Uma ideia errada, constante, assombrava o coração do querubim. Qual era a ideia dele? Qual era a iniquidade dele? Eu não quero a perfeição, eu não quero a unção, eu não quero o lugar de destaque, eu não quero ser o limite da perfeição. Você sabe, não, o que é que você quer? Eu quero ser semelhante a Deus. E quando a gente quer aquilo que Deus não quer para nós, irmão, está tudo errado. Ele disse assim, subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, acima dos outros anjos, e lá em cima colocarei o meu trono e serei semelhante a Deus. Eu não sei se foi nessa hora ou para essa ocasião que Deus criou o arcanjo, porque a Bíblia diz que Deus chama o arcanjo, comparece diante dele. E libertação é batalha.
o arcanjo comparece. Como é o nome do arcanjo? Miguel. Miguel, compareça. E o nome Miguel significa uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Enquanto o querubim ungido, que hoje é Satanás, dizia: eu serei semelhante a Deus. Deus nem se preocupou para matar, Deus nem se preocupou para batalhar. Deus disse: Miguel, vem cá. E quando Deus chama Miguel, Deus fala para o céu: quem é semelhante a Deus? Miguel comparece, arruma um conjunto de anjos de guerra e diz: vai lá e batalha contra o querubim. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 12, se não falha a memória, versículo 9 em diante, que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Fica de pé comigo. Porque o Satanás foi enviado, a voz está irado. E ele está solto aí, implantando em nosso meio as duas características que fazem Deus se entristecer. Quando Deus melhora, nós pioramos. E quando nós desejamos aquilo que Deus não deseja para nós. Satanás quer que você insista naquilo que Deus não quer para você. Sabe o que é que Jesus quer para você? A oração do Getsemane: Pai, se possível, a minha vontade, passa de mim o cálice. Aí Deus diz para ele: essa é a tua vontade, mas a minha não é essa. Aí Jesus diz assim: seja feita a tua vontade na minha vida. Orabachoriam talabrasúria. Se liberta desse grilhão nessa noite, de querer aquilo que Deus não quer para você. Deus quer ver você animado e você está triste. Deus quer ver você glorificando e você está calado. Deus quer ver você atuante e você está querendo abrir mão do ministério. Quem quer que você desista é Satanás. Quem quer tirar você da posição é Satanás. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ouça a minha voz, ouça a minha vontade para a sua vida. Não abra mão do que eu te dei, não abra mão do que eu te entreguei. Permaneça no centro da minha vontade, assim diz o Senhor. Narabrachanda labrassorianda labraias. Levanta as tuas mãos para os céus. Oh Santo Espírito, qualquer influência do mal contra a tua vida, qualquer sentimento de exaltação porque Deus te deu alguma coisa, qualquer sentimento de superioridade sobre os outros, ao ponto de você se sentir bem humilhando outros, isso aí vai cair por terra, porque não é de Deus. Esse negócio de ficar rindo da desgraça alheia, esse negócio de ficar cantando vitória em cima da desgraça alheia, esse negócio não é de Deus. Deus não te abençoou para você se tornar uma pessoa ruim. Deus não te levantou para você se tornar uma pessoa pior. Essa prisão vai ser quebrada, essa iniquidade vai ser quebrada. Você vai entrar no centro da vontade de Deus nessa noite. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. O que é isso, pastor? É a vontade de Deus para a tua vida. Ele vai elevar o teu nível ao nível de perfeição. É para você melhorar e não piorar. Até a vinda de Cristo, você vai ser alguém melhor. Você vai se tornar alguém melhor. Eita, eu estou profetizando aqui. Alguém que olhava para você e dizia: ele é ruim, tem natureza ruim. Deus está dizendo: eu vou transformar você em alguém melhor. Não importa como está a tua casa hoje, como
está o teu casamento hoje? Como está a tua vida hoje? Se está ruim, levanta a tua mão, porque eu vou profetizar e cadeias vão ser quebradas. Não vai piorar, vai melhorar, vai ficar bom, porque o projeto de Deus é melhor. É melhor. Pensamentos bons e grandes eu tenho ao teu respeito. Você não vai ficar numa prisão onde tudo dá errado, onde tudo está parecendo uma desgraça. Deus vai quebrar essa cadeia e vai melhorar. Vai melhorar a tua casa, vai melhorar teu casamento, vai melhorar o teu ministério, vai melhorar a tua vida profissional, vai melhorar em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Há uma guerra espiritual. Eu estou vendo anjos de Deus aqui. Eu estou vendo alguns anjos de Deus e alguns vultos pretos. Alguns vultos insistentes que estão gritando, dizendo: não vai acontecer, vai continuar preso. Mas Deus já mandou os seus anjos para quebrar as amarras do diabo. E recebe aí: vai acontecer, vai acontecer. De Calabraia, Sória. Aonde estão os vasos de guerra nessa noite? Aonde estão os homens de Deus nessa noite? Entra na peleja, entra na batalha nesta noite. Meu Deus, vai mudar, vai mudar, vai mudar para melhor. Vai mudar para melhor. Meu Deus, tinha gente que dizia: eu não consigo, pastor, fazer isso, eu não consigo deixar isso. E Deus está dizendo: vai deixar, porque não vai se agarrar naquilo que eu não quero para a tua vida. Vai largar, porque eu estou quebrando esse laço de Satanás hoje. Vai largar, Namaias. Mano, deixa dar a basúria. Diga: Deus, eu ouvi a tua palavra e entendi que tudo que o Senhor faz na minha vida não é para piorar, é para me tornar. Diga: é para me tornar uma pessoa melhor. Eu aprendi que aquilo que eu quero, se não for da tua vontade, eu não quero mais na minha vida. Diga assim: eu solto, eu libero da minha vida tudo aquilo que não é da vontade de Deus.